Olá, seres da Nova Terra. Meu nome é Edgar Allan e você está acompanhando o canal Eu Sou Livre. Hoje temos uma mensagem de Vital Froese, a importância do sentir. Amados, a mensagem de hoje é uma das mais importantes que já foi passada para a humanidade encarnada em todos os tempos. Pelo momento que o planeta está passando dentro da transição e também pela importância desta última encarnação das almas que experienciam a dualidade nesta escola terrana. Os amparadores angelicais nos alertam para o vigiai e orai. Agora, mais do que nunca, esta prática é tão necessária. Antes de entrar propriamente neste tema, precisamos esclarecer que a ciência das sombras tem tanto conhecimento quanto a ciência da luz. Ao menos no que se refere aos mundos em evolução, os cientistas da não-luz sabem o suficiente sobre o futuro da Terra e sua humanidade. Sabem, inclusive, o que os espera nos dias vindouros. E sabem principalmente que o seu reinado aqui acabou. A Terra é o último reduto dos anjos caídos. Após vagarem por muitas galáxias e nesta Via Láctea por todo o braço de Órion, o cerco se fechou neste sistema solar e o refúgio se resumiu no planeta Terra, na Lua e em Marte. No ano de 2021, a Lua foi recuperada pelas forças da luz e logo em seguida, todas as suas bases em Marte também foram fechadas. Os portais estelares neste sistema solar estão todos bloqueados e ninguém, além das forças positivas da Confederação Galáctica, pode entrar ou sair. Nos dias atuais, foram formadas 3 camadas protetoras em volta da Terra, usando para isso uma frota incontável de naves e um exército de bilhões de seres galácticos benevolentes. A ordem dada pelo Criador e citada aqui em um texto escrito há pouco mais de um ano está sendo cumprida. O basta está em operação e não há outra alternativa aos escuros. Tiveram bilhões de anos para se redimir dos seus desvios, mas aqueles resistentes encontram agora o final de linha para as suas andanças pelos universos. A ordem é para se entregar e aceitar a reciclagem em mundos de expiações e provas. Caso não acatem tal ordem, o destino será o fogo do Sol central, ou a segunda morte, como alguns entendem. O grupo resistente, sabedor do que os aguarda, decidiu radicalizar. Como foi dito aqui no começo do texto, a cabeça da pirâmide não-luz optou por destruir o planeta e sua humanidade. O Criador é quem decide de verdade e, obviamente, não permitirá isso. O plano divino para a Terra se cumprirá, quer as sombras queiram ou não. Nem as guerras nucleares desejadas, nem a guerra biológica tentada poderão mudar os desígnios do alto. Sobrou então aos não-luz algumas alternativas menores, mas que podem causar de certa forma problemas aos não vigilantes. E assim o plano final das sombras se resume em um ataque individual sobre pessoas estratégicas dentro da humanidade encarnada. Preste muita atenção nas informações a seguir, pois elas podem ser determinantes para a tua ascensão ou não. Aqui é que entra realmente o vigiai e orai. Como dissemos, os escuros também têm a sua ciência própria. Mesmo que estejam infiltrados na ciência dos homens, aquela vai muito além de tudo aquilo que você possa imaginar. Tanto é profunda que somente agora é permitido que alguns canalizadores possam receber e transmitir certas informações. Eles também têm as suas regras para que possam reencarnar e se perpetuar
entre a humanidade da Terra. Almas que se comprazem no mal enquanto encarnadas são sequestradas no além-túmulo para que possam servir também no lado de lá da fisicalidade. Não difere muito do astral da Terra, onde há colônias espirituais e abrigos a fim de recolher as almas em aprendizado dentro dos planos e das escolhas que cada um faz durante as suas sucessivas encarnações. Os escuros preparam muitas almas errantes a fim de encarnar e assumir posições de hierarquias em todos os segmentos da sociedade aqui existente. Desta forma, eles conseguiram um controle aparente, quase que total nestes tempos atuais. As revelações que já estão acontecendo e que virão nos próximos meses mostrarão quem são essas peças-chaves entre os encarnados. Não bastasse tudo isso, eles também dominam a produção de clones, que podem substituir um encarnado que esteja de fato numa posição de comando muito importante dentro das hierarquias trevosas. Isso também será mostrado dentro das revelações em breve. Mas há algo ainda mais inacreditável e que pode influenciar muitas pessoas neste momento importantíssimo da ascensão das almas. Vou tentar aqui, em poucas linhas, descrever como são ardilosas as forças da não-luz. Todas as pessoas encarnadas que ocupam uma posição diferenciada dentro das práticas que podem influenciar positivamente as consciências humanas estão na mira deles. Médiuns importantes, canalizadores, escritores, youtubers, jornalistas, cientistas, dirigentes de centros espíritas, religiosos, artistas, governantes, autoridades de um modo geral que não sejam um clone trevoso ou um encarnado representante das sombras, são assediados de tal forma que, sem a necessária vigilância, sucumbirão fatalmente. Cada um deles pode estar cercado de várias entidades não físicas, que tudo farão para que se desviem dos seus propósitos mais lícitos. Eles têm a capacidade de influenciar a consciência de cada um, e na maioria das vezes o encarnado nem percebe. Claro que há os que sabem e se comprazem nisso conscientemente. Há casos de médiuns e canalizadores que acreditam estar recebendo uma entidade da luz, e na verdade é um obsessor que o manipula. Muitas vezes dizem ser um protetor exclusivo e que ele foi o escolhido para ser sua voz aqui na materialidade. Passam informações que estão baseadas em parte de verdades, mas cujo objetivo é criar de fato dúvidas, mentiras e engano. Fazem o encarnado acreditar nas suas informações e o colocam em confronto com outros médiuns ou canalizadores. Por isso é comum um ser que se diz trabalhador da luz atacar outro trabalhador da luz. Também é muito notado em centros espíritas quando alguns dirigentes não permitem que ninguém os substituam. Dentre os demais citados aqui, quando estão se prestando ao serviço das sombras, consciente ou inconscientemente, seguem a cartilha de seus controladores. Uma vez invigilantes, o caminho pode não ter mais volta. Ingressará fatalmente na linha de tempo que levará ao exílio da Terra. Esta é a última oportunidade entre todas dentro das sucessivas encarnações. Vigiai e orai. O Cristo veio especialmente para nos dar algumas recomendações, e esta talvez tenha sido uma das mais importantes. A responsabilidade está de acordo com a função e a posição de cada um, não somente daqueles que estão numa posição de contribuir com a humanidade neste momento de ascensão,
mas principalmente daqueles que estão sendo orientados, guiados ou informados por essas pessoas. Cada encarnado precisa fazer um mínimo de esforço a fim de expandir a sua consciência e não se deixar enganar. A chave é o sentir. Sinta se ressoa com o seu coração. Se não ressoar, não dê importância. Mesmo que seja uma verdade, ela reaparecerá mais adiante. Mas se é um engano, fica mais difícil desconstruir uma crença depois de enraizada. Sinta, sinta e sinta. Você sempre tem a escolha. Ninguém jamais pode te obrigar a nada. Mensagens verdadeiras são aquelas que te trazem paz interior, te trazem confiança e renovam as energias. Tudo que não se encaixa nisso, deixe de lado, sem medo e sem culpa. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Sinta esta verdade dentro de seu coração e compartilhe com os amigos. Gratidão.